Sinais de sobrecarga. Então, primeiro vamos falar das sobrecargas ventriculares. O achado mais característico da sobrecarga ventricular é uma amplitude aumentada do complexo QRS. A amplitude é o aqui vertical, né? Então a duração é horizontal e a amplitude é vertical. No caso das sobrecargas, principalmente as sobrecargas ventriculares, você tem uma amplitude aumentada da onda do complexo QRS, seja positivo ou seja negativo, dependendo de qual derivação você estiver analisando. Então esse aqui é muito característico, a amplitude aumentada. Existe a sobrecarga ventricular esquerda e a sobrecarga ventricular direita. A sobrecarga ventricular esquerda tem dois critérios que podem ser utilizados, critérios independentes. Um deles, positivo, já indica a sobrecarga ventricular esquerda. O Sokolov-Lyon, ele indica o quê? Você vai pegar o SDV1 e o RDV5 ou DV6, e se essa soma der mais que 35 quadradinhos, no caso, você tem uma sobrecarga ventricular esquerda. Assim como o Cornell fala que se você pegar o SDV3 e o RDAVL e der mais que 28 quadradinhos em homens ou mais que 20 em mulheres, você também vai ter uma sobrecarga ventricular esquerda. Então aqui, ó, vocês podem ver que a amplitude do QRS está alargada, né? Então você pega, vai fazer o critério aqui, vamos fazer os critérios, ver se eles se encontram aqui para sobrecarga ventricular esquerda. O Sokolov pega o SDV1, então o SDV1 é esse negativo aqui. Então ele vai ficar aqui, ó, 2, praticamente 2, 7 quadradinhos, 12 quadradinhos, 17 quadradinhos, 22 quadradinhos, 23, 24, 25. Vai estar praticamente 25 quadradinhos o SDV1. Então 25. Mais o RDV5 ou V6, qual for o maior. Então entre V5 e V6, o maior aqui é V5. Vai calcular então da linha isoelétrica aqui para calcular. Então vai dar aqui 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 35. Então aqui o RDV5 está 35 e o V1 aqui, o SDV1 está 25. 35 mais 25 dá 70. Então, 60, desculpe. 60. 15 mais 25 dá 60. Nesse caso, como vai dar 60 quadradinhos a soma, como é mais que 35, você então garante que esse paciente tem sobrecarga ventricular esquerda. Só pelo Sokolov, que deu mais que 35, deu 60. Agora o Cornell, pegar o SDV3, SDV3 é esse aqui. Então, ó, 5, 10, 15, 17. Mais o RDAVL. O RDAVL está aqui. 5, 10, 15, 20. Aqui. 5, 10, 15, 23. 23 mais 15 dá 38. É mais que 28 e é mais que 20. Independente se for uma mulher, também pelo Cornell já garante sobrecarga ventricular esquerda. Então aqui é um caso de sobrecarga ventricular esquerda. Tanto pelo Sokolov como pelo Cornell, você tem sobrecarga ventricular. Como que você vai ver isso? Sobrecarga ventricular ele vai ter o quê? Lembre-se que no vídeo anterior que a gente colocou aqui no canal, o R ele é pequeno aqui nas primeiras derivações, V1, V2, e vai aumentando de acordo com a proximidade com V4, V5 e V6, né? Porque o vetor de R vai em direção a V4, V5 e V6. Então, se o R está muito positivo em V4, V5 e V6, provavelmente o eixo, o vetor de R, ele vai estar em direção ao ventrículo esquerdo, só que ele vai estar exacerbado, né? Então, provavelmente é o ventrículo esquerdo que estará sobrecarregado, né? Porque você tem uma onda R que normalmente é positiva em V6, mas está mais positiva. E aqui em V4, V5, V6, e mais negativo em V2, V3, V4. Em V2 e V3. Né? V1, V2 e V3 está mais negativa e V4, V5, V6 está mais positiva. Nesse caso, você garante que é ventricular esquerda e não direita, porque a onda R está indo para o ventrículo esquerdo. Então,
está positivo aqui nas derivações aqui V4, 5, V6, negativo aqui V1, V2, V3. Então por isso que é a esquerda. E isso faz os critérios aqui fecharam com uma sobrecarga ventricular esquerda. A sobrecarga ventricular direita tem algumas situações. O R tem que ser maior que o S em V1. Então por isso que não tem como confundir sobrecarga ventricular esquerda e direita. A esquerda vai ser uma exacerbação da amplitude normal do elétron. A onda R e S vão estar, o vetor vai ser no mesmo, só que a amplitude vai ser maior. Vai ficar mais negativo aqui e mais positivo aqui. Na direita, você vai ter uma exacerbação da função do ventrículo direito. Então o eixo DR vai ser desviado. O eixo DR ele vai mais para o ventrículo esquerdo, porque o ventrículo esquerdo normalmente ele tem uma maior capacidade contrátil, uma maior massa miocárdica do que o direito. Porém, se você tiver uma sobrecarga, uma hipertrofia do ventrículo direito, você vai ter uma onda elétrica mais puxando para o ventrículo direito. Então você vai ter uma alteração dessa estrutura, desse onda onde o R é pequeno aqui e maior aqui. Então, no caso do sobrecarga ventricular direita, o R vai ser maior que o S em V1. Então a parte positiva em V1 vai ser maior que negativa, que não é normal. O normal é que o V1 seja mais negativo. O S vai ser maior que o R em V6. Então não vai ser tudo positivo aqui, vai ser mais negativo. Porque a onda está fugindo aqui do ventrículo esquerdo, vamos dizer assim, e mais do ventrículo direito. E vai ter um desvio do eixo cardíaco para a direita. Por isso, então, que é importante você avaliar o eixo. Porque se você avaliar que o eixo está desviado para a direita, já inicialmente, você consegue então ter uma ideia melhor de que provavelmente aí o paciente tem uma sobrecarga para a direita. Vou fazer os critérios, vou ver se tem esses aqui, para confirmar o diagnóstico. Então aqui, ó, pode ver, ó, V1 está muito positivo, o R, V2 também, e quanto mais vai indo para V5, V6, mais negativo, o S vai aumentando e o R vai diminuindo. Então V6, ó, quase todo negativo, V5 praticamente todo negativo. Então você tem uma inversão do que é normal, né? O normal é estar positivo aqui e negativo aqui. Aqui inverteu, aqui ficou positivo em V1, V2 e negativo em V5, V6. Então isso indica que houve desvio do QRS, onde o ventrículo direito também está tendo uma ação elétrica maior. Então a onda tendo mais que em direção a ele. Onde V1 e V2, que vem diretamente a ele, vão estar mais positivos. Então nesse caso você vai ter, ó, então o R está maior que o S em V1, o S está maior que o R em V6 e o eixo, vamos ver o eixo. Então aqui o eixo das veias periféricas. A mais isoelétrica aqui, ó, aqui está bem negativo, aqui está positivo, aqui está bem negativo, aqui está positivo, aqui está positivo. Aqui, ó, deve ser esta aqui, tá, P que é S. Então deve ser esta, que é o D2. Então D2, ó, D2. Então D2 é o meu isoelétrica. Então 90 graus a ele será o eixo. Ou ele vai estar aqui em AVL, ou ele vai estar aqui embaixo. Vou ver a VL. Vou ver a VL. O AVL está mais negativo, né? O QRS. Então o eixo não está para a VL. Está contrário à VL. Então o eixo não está aqui. O eixo está aqui, é mais 150. O que não é normal. Normal, já falamos, de menos 30 a mais 90. Como está aqui a mais 150, porque o isoelétrico é D2 e o QS é negativo em AVL, você tem um eixo desviado para a direita, o que garante que, junto com o S predominante V6 e o R predominante V1, há o diagnóstico de sobrecarga ventricular direita. Agora, isso foi sobrecargas ventriculares. Agora vamos falar sobre as sobrecargas atriais. A sobrecarga atrial direita era caracterizada como uma onda P que tem uma amplitude maior do que o normal. A amplitude normal da onda P é até 2,5 quadradinhos. Se essa onda tiver uma amplitude maior do que isso, você tem indício de que haja uma sobrecarga atrial direita. Então vamos ver aqui no exemplo, ó, essa aqui é uma onda P, tem o QRS e o T. O P aqui, ó, se eu pegar aqui, vai ter 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 3,5. Então aqui, ó, praticamente 1, 2, 3,5. Então tem 3 quadradinhos e meio de amplitude, normal é até 2,5. Como você tem então essa amplitude aumentada, você diz que é uma sobrecarga atrial direita, né? Porque, lembrando que a onda P ela nasce no ato direito. Então se você tem uma sobrecarga do ato direito, essa onda P tende a ficar mais forte. A amplitude ser maior, porque você vai ter
uma massa miocárdica maior, que geralmente tem uma sobrecarga da hipertrofia de ato direito, e você vai ter uma onda maior intensidade nesse local, por isso que a onda P vai estar mais ampla nesse caso. Diferente da sobrecarga atrial esquerda, onde classicamente você tem uma onda P com a duração aumentada. A duração da onda P é até 3 quadradinhos, ou até 120 milissegundos. Se tiver maior do que isso, você tem o diagnóstico de sobrecarga atrial esquerda. Então aqui nesse caso, o sobrecarga atrial esquerda, lembrando que a onda P é formada pela exploração do átrio direito inicialmente, e depois o átrio esquerdo. Nesse caso, como você tem o átrio esquerdo aumentado, a onda P, no inicial vai ser normal, porque o átrio direito é preservado. Agora, como você tem o átrio esquerdo aumentado, você vai ter, muitas vezes, tem essa deflexão aqui, que vai formar tipo uma concavidade. Vai ficar como se fosse duas ondas aqui. Que o normal é estar aqui reta, né, formar esse ângulo aqui. Agora, quando tem a sobrecarga atrial esquerda, você vai ter uma duração maior do P, porque a onda vai passar por mais tempo, o impulso vai passar por mais tempo sobre o átrio esquerdo, e você vai ter essa deflexão. Você vai ver bem o átrio direito, que é essa primeira parte da onda P, e o átrio esquerdo, que é a segunda parte, né? Você vai ver bem essa separação dentre a exploração dos átrios, e você vai ter uma duração aumentada, né? Aqui um pouco mais que 3 quadradinhos, né? Que vai fechar então o diagnóstico. Outra situação é, para você indicar a sobrecarga atrial esquerda, além da onda P mais duradoura, é o índice de Morris, que seria o que? Em V1, que o V1 você vai avaliar a onda P, e se a porção negativa da onda P tiver mais do que um quadradinho de amplitude e mais do que um quadradinho de duração, indica índice de Morris positivo, indica sobrecarga atrial esquerda. Então, o V1, normalmente ela é bifásica, tem uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva é a onda que vem para ela, que é o ato direito, e a negativa é que vem contrária a ela, que é o ato esquerdo, já que o V1 está mais à direita. Nesse caso, como o átrio esquerdo é a segunda parte da onda P, a primeira vai estar normal, só que a segunda vai estar negativa, porque a onda vai estar fugindo do V1, só que ela vai estar aumentada, tanto de amplitude como de duração, porque o ato esquerdo vai estar com uma maior massa muscular, vai ter uma intensidade elétrica maior, o impulso vai ser mais amplo e mais duradouro. Então, tanto a onda P alargada de duração como o índice de Morris positivo indicam sobrecarga atrial esquerda. Aqui os sinais de isquemia, que é a última etapa inicial para você avaliar o eletrocardiograma. Então, a diferenciação primeiro. A gente tem sinais que indicam isquemia, sinais que indicam lesão e sinais que indicam necrose. Tá? Então, a isquemia é aguda. Então, se teve uma obstrução de um vaso, você vai ter as primeiras manifestações da diminuição do fluxo sanguíneo para o miocárdio, como sinais de isquemia aguda. Depois, a lesão, quando a isquemia começar a provocar uma falência celular, começar a ter uma deficiência no metabolismo aeróbico, né, quando faltar oxigênio para os tecidos, você vai ter o início de uma lesão celular e, posteriormente, essa fase vai ter a fase de necrose, que é a fase de morte celular propriamente dita, né? Então, uma visão aguda da isquemia, por exemplo, do infarto, você vai ter a primeira manifestação vai ser as alterações da onda P, que mostra a isquemia aguda. Depois, logo após, vai ter a lesão, quando essas células miocárdicas sofrerem da isquemia, sofrerem da hipóxia, né, e começarem a ter uma alteração do seu metabolismo energético e, por consequência, o metabolismo elétrico. E a necrose são sinais mais tardios, que já indicam morte celular, né, miocárdica. Então, como a gente vai avaliar cada uma? Primeiro, vamos ver sinais que indicam isquemia aguda. A isquemia é dividida em subepicárdica, quando pega toda a parte epicárdica do coração, né? E subendocárdica, quando pega apenas a parte mais interna. Então, a endocárdio, que tem um exemplo, ó, é a parte mais interna, a parte do endocárdio, que forma as válvulas, por exemplo, que vai pegar somente uma parte musculatura, a parte do endocárdio, apenas a parte mais medial. A isquemia subepicárdica, ela vai pegar mais
na forma mais abrangente, né? Não só a parte mais interna, mas também a parte mais externa. Então vai pegar uma parte maior. Subendocárdica, a parte mais interna, subepicárdica, a parte tanto interna como externa. O indício de isquemia subepicárdica é uma onda T invertida em relação ao QRS, né? A gente falou no vídeo anterior que a onda T ela segue o QRS, então se o QRS estiver positivo, a onda T tende a ser positiva. Se o QRS é negativo, a onda T tende a ser negativa, né? Qualquer coisa, se estiver em dúvida, do vídeo anterior explica exatamente por que isso ocorre. Então na isquemia você tem uma alteração na repolarização miocárdio ventricular, isso vai fazer com que a onda T fique invertida. Então aqui nesse caso, ó, a onda QRS está positiva, a onda T deveria ser positiva, ela está negativa. E além de negativa, ela está simétrica. Então tanto a parte descendente como a ascendente, elas têm uma mesma amplitude e uma mesma duração. O normal, a onda T ela será simétrica. Ela ter uma parte descendente e ascendente diferentes, né? A parte descendente, melhor, a parte inicial aqui, vai formar a onda, teria que ser um pouco mais prolongado do que a parte final. Se tiver os dois de mesma duração, você tem indício de que pode ser uma sinal de isquemia. Então, subepicárdica é quando você tem onda T invertida e simétrica. A isquemia subendocárdica é quando você tem uma onda T simétrica e apiculada, que não está invertida. Então, ela está no mesmo sentido do QRS. Então, aqui o QRS está positivo, a onda T também está positiva, né? Então, subepicárdica, T invertida e simétrica. A isquemia subendocárdica, a onda T simétrica e apiculada com a mesma polaridade do complexo QRS. Agora, depois da isquemia, você começa a ter uma fadiga celular que já começa a mostrar alterações de condução elétrica, que vão então ser as lesões. A lesão subendocárdica, a gente já falou, que é essa lesão mais a parte interna do miocárdio, ela vai causar um infradesnivelamento do segmento ST. Então, novamente no vídeo anterior a gente falou sobre o desnivelamento, falou por que ele ocorre, como que você avalia. E nesse caso aqui, a lesão subendocárdica vai ter um infradesnivelamento ST. Então, o segmento ele vai estar mais para baixo do que o normal, né? Então, aqui no final do QRS, tem o ponto J, né, que é o final do QRS, o início do final do QRS, o início aqui do segmento ST. Você vai ter, então, deveria estar aqui na linha elétrica, ele está mais para baixo, indicando um infradesnivelamento. Uma lesão transmural, ou também lesão subepicárdica, você vai ter um supradesnivelamento de ST, que é também onde a J está acima. Então, em vez de depois que acabar o QRS ele voltar para a isoelétrica, ele mantém-se aqui superior. Então ele está fora da linha isométrica, está para cima. Se está para cima é supradesnivelamento, se está para baixo é infradesnivelamento. E a onda Q patológica indica necrose, indica morte celular. Nesse caso você tem para que a onda Q seja considerada patológica, porque a onda Q ela pode estar presente no eletrocardiograma, isso é normal. Para ela ser patológica tem que ser o quê? Ela tem que ter uma amplitude maior do que 25% do R, né? Então R aqui tem que ter, o R tem 4 quadradinhos, por exemplo, de amplitude. O Q aqui tem que ter mais do que um quadradinho, tem que ter 2 ou 3, para que seja critério para Q patológica. A duração da onda Q ela tem que ser maior ou igual a um quadradinho, né? Então, ou maior que 40 milissegundos. E você geralmente tem empastamentos na onda Q, né? Tanto na parte inicial como na parte final, que indica também uma alteração elétrica cardíaca, né? Sendo que esses critérios aqui são utilizados para o tempo patológico. Então, esses aqui, sendo principalmente a amplitude maior que um quarto do R e a duração maior que um quadradinho, são os principais critérios que, se esses dois presentes, indicam na Q patológica, provavelmente uma isquemia, um infarto prévio que gerou uma necrose fixa, né, uma necrose reversível, que em um ecocardiograma posterior vai indicar então que esse paciente teve um infarto, teve uma isquemia, teve uma lesão miocárdica e que essa lesão causou uma necrose celular que alterou completamente o estímulo elétrico passando pelo coração, e vai ter então essa produção dessa onda Q
que vai ser mais ampla que o normal, mais ampla que o normal e mais duradoura que o normal. Aqui, isquemia. Para entender a isquemia, então você vai ter lá alterações de segmento ST, vai ter alterações da onda T, e se ela te apresenta algumas derivações, isso vai ser mais característico de algumas regiões específicas do coração e algumas artérias. Então D1 e AVL, elas variam a parede lateral alta do ventrículo esquerdo, que é irrigada pela artéria circunflexa. D2 e D3 AVF indicam a parede inferior do ventrículo esquerdo, que é irrigada pela coronária direita. V1 e V2 indicam um infarto em parede septal, que indica um infarto no septo interventricular, que é irrigado pela coronária esquerda, principalmente pela descendente anterior. V3 e V4 indicam um infarto da parede anterior do ventrículo esquerdo, coronária esquerda, principalmente descendente anterior. V5 e V6 infarto da parede lateral do ventrículo esquerdo, indicando a artéria circunflexa. E se tiver uma isquemia, os sinais de isquemia de V1 a V6, a gente chama de parede anterior extensa, que é a descendente anterior. Então, se tiver alterações nessas derivações, você vai avaliar quais derivações têm sinais, e de acordo com as derivações, você vai entender qual que é a parede que o coração está afetada e qual que é, consequentemente, qual que é a artéria coronariana que irriga essa parede que provavelmente está afetada. Tem outras derivações que podem ser utilizadas. Por exemplo, V7, V8 e V9. O que seria isso? Quando tiver um infra-ST de V1 a V4, você suspeita de um infarto de parede posterior do ventrículo. Nesse caso, você vai alterar a posição de V4, V5 e V6 para o dorso. Então, eles vão estar na mesma posição, aqui no espaço intercostal, na mesma posição que a região anterior, só que vão estar deslocados para o dorso. Porque no dorso, eles vão avaliar a parede posterior, que não é avaliada, porque V1 e V6 eles vão estar aqui anteriores, né? O polo positivo vai estar anterior. Para avaliar a parede posterior, você tem que colocar eles para o dorso. E aí, quando ele coloca eles para o dorso, são chamados de V7, V8 e V9. Isso é feito quando você tem um infra-ST de V1 a V4. Por quê? Porque quando você tem isso, você tem um indício de que você pode ter um infarto da parede posterior e de que esses infras vão ser uma imagem em espelho, a gente chama, de um supra-ST em V7, V8 e V9. Porque como a onda elétrica está contrária, ela está indo para posterior, se for o caso do infarto da parede posterior, você vai ter uma onda contrária a V1 de V1 a V4, né? Porque indo para posterior, V1 a V4 estão anteriores. Nesse caso, então pode ser formado um infra-ST. Esse infra-ST ele vai ser formado por quê? Porque a onda está indo contrária a ele. Então, em vez de formar supra, ele forma infra. Nesse caso, você pode suspeitar então de que esse infra seja um sinal de que há um supra posterior. Então, um infra anterior pode ser um sinal de supra posterior. Esse é o sentido, né? Então, um infra anterior, porque a onda está contrária a ele, pode ser um supra em um posterior, porque a onda está indo para posterior. Então, se a onda está indo para posterior, forma um supra, DST. E se a onda está contrária, forma um infra. Então, por isso que na presença de infra-ST de V1 a V4, você tem a obrigação de fazer V7, V8, V9, porque pode ser, não necessariamente, mas pode ser um infarto de parede posterior, em que esse infra indica um supra posterior. E V3R, a V6, V3R, V4R, V5R e V6R são derivações à direita. Então você pega as derivações que estão à esquerda, né, V1, V2, V3, V4, V5, que estão à esquerda, né, do tórax, você coloca eles à direita, para você avaliar a suspeita de infarto de ventrículo direito. Você avaliar diretamente do ventrículo direito, você vai colocar à direita. Nesse caso, você vai fazer quando houver supra-ST de D2, D3 e AVF. Por quê? D2, D3 e AVF, eles avaliam o parede inferior do ventrículo esquerdo, que é irrigado pela coronária direita. A coronária direita, além de irrigar a parede inferior do ventrículo esquerdo, também irriga o ventrículo direito. Então, por isso que eles tinham um supra-DST, além de ter possível infarto da parede inferior, você pode ter um infarto de coronária direita, de ventrículo direito, porque a coronária direita foi afetada. Tá? Então, tem que fazer essas outras derivações, que são derivações, a gente chama derivações à direita. Então, aqui você vai encontrar algumas alterações. Aqui o que eu queria mostrar é, você tem aqui um supra-DST em V2, V3, V4, V5 principalmente, tem um infra-DST em D2, D3 e AVF. Um pouquinho de supra em AVL também. Pode ver, ó. Então, QRS, logo após QRS, o ponto J deve estar aqui
ele subiu, ó, ele não está na linha elétrica aqui. Entre o QRS e o T não está aqui, não voltou para a linha elétrica, deveria voltar, o normal é voltar, ó. E voltar, e depois que voltar fica o ST isoelétrico, depois fica o T, aqui não. Então aqui subiu V2, V3, V4, V5. Isso aqui indica, apesar de não ter V1 e V6, provavelmente indica uma alteração. V2 e V3 V1 e V2 é septal, V3 e V4 anterior, V5 e V6 lateral. Como pegou aqui também pegou um pouquinho de V5, como pegou V2, V3, V4, V5, dá para dizer que pegou parede anterior extensa. Apesar de não ter pego V1 e V6, mas como pegou V2, V3, V4 e V5, dá para dizer provavelmente que tem que pegou a parede anterior, uma maior parte da parede anterior do ventrículo esquerdo, tá? E com a parede anterior extensa, você tem alteração, você tem oclusão da artéria descendente anterior. OVL também é o OVL, ó. Ele vê também parede lateral do ventrículo esquerdo, então ele pode indicar também uma alteração aqui também para a própria coronária esquerda, que foi alterada. E aqui esses infras de D2, D3 e AVF, eles podem indicar um supra em V2, V3, V4, V5, como se fosse um espelho, né? Porque o 2, 3 e VF eles vêm em parede inferior, tá? Como eles vêm em parede inferior, essa alteração aqui ela pode ser secundária a um supra de parede anterior, tá? Então o que é o principal se avaliar de alteração, isquemia, além da onda T, se está invertida, se está simétrica, assimétrica, é o supra-DST, porque o supra-DST, a gente vai depois ter um outro vídeo falando sobre infarto, o supra-DST é importante, porque ele indica uma lesão subepicárdica, né, uma lesão transmural, e que o paciente tem um risco de mortalidade alto. Então aqui eu tenho supra, D2, V3, V5, V4, V5, que é a parede anterior extensa. Aqui ó, você tem D2, D3 e AVF com supra. Também V4, V5 e V6. Então, como eu falado, ó, supra D2, D3 e AVF é parede inferior, que é a coronária direita. Você tem que avaliar também as derivações da direita para ver se o ventrículo direito foi afetado. Faz V4, 5, V6, você vê que o ponto J está acima, não está isoelétrico. Então, você tem um infarto aqui de uma lesão subepicárdica, uma lesão transmural de parede inferior, e também de ventrículo direito. Porque V4, 5 e V6 estão alterados. Então, é a supra em parede inferior, coronária direita. Fez o V4, 5 e V6, indicou um infarto do ventrículo direito. Nesse caso aqui, provavelmente o paciente vai ter uma hipotensão arterial, porque o ventrículo direito aqui recebe o sangue de todo o corpo para poder depois levar para o pulmão. Como o ventrículo direito está fraco, isquêmico, e não vai conseguir reter te mandar a quantidade de sangue ideal para o resto do corpo, vai ter uma hipotensão. Nesse caso aqui, você vai ter que fazer um tratamento com reposição volêmica. Então, por isso que é importante você avaliar o ventrículo direito. Por isso não pode dar nitrato, porque é vasodilatador, vai piorar a hipotensão, e tem que dar volume. É importantíssimo dar volume aqui, senão o paciente tende a evoluir para o óbito. Aqui vou deixar dois desafios, que no próximo vídeo que eu fizer, eu vou falar sobre os dois, vou iniciar o próximo vídeo, falando sobre esses eletrocardiogramas. Então vou deixar aqui o desafio 1, tá, para vocês pensarem um pouco, avaliarem, né, avaliar toda a questão que a gente falou, frequência, ritmo, eixo, sinais, avaliar o QRS, avaliar a onda P, ver se tem alteração entre onda P, se tem supra ou infra DST, se tem alteração de onda T. Então vou deixar aqui o desafio 1, tá, você pode pausar o vídeo, depois ver exatamente, tentar identificar o que pode estar alterado. E aqui eu vou deixar o desafio 2, tá, que são duas alterações que eu gostaria de deixar, que eu vou trabalhar elas, o conceito delas eu vou trabalhar no próximo vídeo, tá? Então, se tiverem, vocês puderem colocar nos comentários qual que é o diagnóstico desses eletrocardiogramas, tá? Que a gente depois avalia no próximo vídeo. A gente avalia depois, né, fala qual que é o diagnóstico desses eletrocardiogramas, né? E começa o vídeo a partir disso, tá? Então o desafio 1 e o desafio 2,
Tá? Então esse é o que eu vou trabalhar para vocês, né? Para vocês irem tentando identificar o que pode ser alterado, e a gente vai falar depois no próximo vídeo.